Olá, boa tarde. Aqui nós vamos ler hoje mais uma vamos estudar, né, mais uma bula papal. Essa bula um comentário no meu vídeo anterior que eu recebi que vale a pena mencionar para a grande maioria dessas bulas nesse momento, é que a bula anterior do Clemente XII, ela foi emitida 20 anos praticamente após a formação atual da maçonaria moderna, né, que foi em 1717 em Londres. Ou seja, para aquele tempo, em 1700, ter uma resposta da igreja 20 anos depois já era extremamente rápido. A gente tem que levar isso em consideração. Não mencionei, acho que foi um comentário que realmente vale a pena mencionar. Ou seja, a igreja logo se deu conta, né, assim que se inteirou de como funcionava essas sociedades secretas, que era que esse tipo de associação, vamos dizer assim, realmente seria detrimento, faria muito mal às almas. Então ela teve uma ação muito rápida, considerando que a gente está falando do ano 1700, sem internet, sem telefone, sem televisão, né, onde as coisas aconteciam numa velocidade muito mais devagar do que hoje nós estamos acostumados. Então sim, se você tem comentários sobre as bulas papais, por favor, escreva na descrição e eu farei sempre o meu melhor para poder, comentar ou responder se for alguma dúvida, né. Então tá, a próxima, bula papal se chama Providas Romanorum, tá, do Papa Bento XIV, que foi o sucessor de Clemente XII. Então a gente está falando do ano 1751, tá. E essa bula, que a gente vai fazer umas leituras dela aqui, ela começa mencionando o dever do pontificado de Bento, no caso, né, que de uma nova intervenção com a autoridade. Eles querem então, o Papa, no caso, Bento, 14, quer mostrar então a autoridade do seu pontificado em sustentar e confirmar as providências legais e as sanções, né, anteriores, ou seja, de Clemente XII, tá? Não só por ter passado muito tempo, mas porque o descaso de muitos exigia que então ele se pronunciasse e desse então a posição do seu papado. Em teoria, a maneira que o Clemente XII escreveu, né, a, a bula papal, não seria necessário, porque ela falou que seria válida, né, como a gente mencionou, como eu mencionei no último vídeo, que seria válido pela perpetuidade. Mas claro, o descaso dos homens requer então que esse papa, agora o Papa Bento XIV, se pronuncie, tá? Então começa a bula papal começa assim. E aí, até para se prevenir, a maneira que ele fala é o seguinte, tá? Ele começa já no segundo, deixa eu ver, após já no segundo parágrafo, tá? O Papa Bento escreve na sua integridade a bula de Clemente XII, sem excluir nem ponto nem vírgula, né? Ele começa né, Bispo Clemente, servo de Deus, a todos os fiéis, saúde e bênção apostólica. E agora eu vou ler então a bula de Clemente XII, na sua integridade, e depois mais uns comentários a respeito aí da bula do Bento XIV. Ele começa: colocados pela vontade da clemência divina, embora indignos na eminente sede do apostolado, a fim de cumprir o dever da sua providência pastoral confiado a nós, com diligência constante e com cuidado tanto quanto é permitido pelo céu,
Dirigimos nossos pensamentos para aquelas coisas por meio das quais, fechando a porta para erros e vícios, a integridade da religião ortodoxa seja preservada. No caso, a religião ortodoxa ele está se referindo à religião católica apostólica romana, seja preservada principalmente, e nesses tempos muito difíceis, os perigos das desordens sejam afastados do mundo, de todo mundo católico. Como mencionei no vídeo anterior, aqui o Papa Clemente se mostra extremamente preocupado com a salvação das almas, que sempre foi, historicamente falando, a maior preocupação da Igreja Católica. Já pela sua fama pública é conhecido por nós que algumas sociedades, uniões, reuniões, encontros ou associações, comumente chamadas de livre-mações ou franco-mações, ou com outras denominações de acordo com a variedade das línguas, estão se espalhando em todas as direções e se fortalecendo a cada dia, nas quais, com estreita e secreta aliança, homens de qualquer religião e seita se unem uns aos outros satisfeitos com uma certa aparência afetada de honestidade. De novo, como a gente mencionou, bastava ter essa aparência, né? Essa boa índole, pelo menos na fachada. Natural. Tais sociedades, sob julgamento solene das sagradas escrituras e com exageração das graves penas, são obrigados a manter silêncio inviolável sobre as coisas que se realizam secretamente. Ou seja, se você faz parte dessa sociedade secreta, você não pode falar do que está lá dentro, né? Caso contrário, terá uma punição. Mas como a natureza do crime é de se manifestar por si só e gerar o ruído que o denuncia, resulta que as mencionadas sociedades ou associações causaram tal suspeita nas mentes dos fiéis, segundo a qual para homens honestos e prudentes se inscrever nessas associações é o mesmo que manchar-se com infâmia de maldade e perversão. Se não agissem de forma iníqua, não odiariam tão decididamente a luz. Aqui de novo ele fala, né, para as pessoas, no caso, homens honestos e prudentes, o fato de não querer, né, de ter essa proibição de se falar o que acontece nessas reuniões, né, esse ódio à luz, é porque existe algo ruim, né? Tal fama cresceu de forma tão considerável que essas sociedades já foram proscritas pelos príncipes seculares em muitos países como inimigos dos reinos que foram devidamente eliminadas. Aí fala, no caso, na época, a gente está falando do ano 1738, então, obviamente, tem aí ainda muitos príncipes e coroa a monarquia, né? Portanto, mediando sobre os graves danos que geralmente tais sociedades ou conventículos causam, não apenas a tranquilidade da república temporal, mas também a saúde espiritual das almas, uma vez que não se harmonizem de forma alguma, nem com as leis civis, nem com as canônicas, instruído pelas palavras divinas de vigiar dia e noite como servo fiel e prudente, encarregado da família do Senhor, para que essa raça de homens não saqueie a casa como ladrões, nem como raposas arruine a vinha, para que, ou seja, não corrompa os corações dos simples, nem fira secretamente os inocentes. Aqui, como a gente falou, né, que o Papa, né, no caso, né, ele está preocupado que esse tipo de associação infrinja principalmente danos às pessoas que estão, vamos dizer assim, sem ter completa ciência do que está acontecendo, são os mais, assim, inocentes, né? E que os desviem, então, da salvação. Com o objetivo de fechar a porta que, se aberta, poderia permitir impunemente a prática de crimes, por outros motivos justos e racionais que não são conhecidos. Com o conselho de alguns dos nossos veneráveis irmãos cardeais da Santa Igreja Romana, e ainda por iniciativa própria, com a segura ciência, maturidade deliberativa e com a plenitude do nosso poder apostólico, decretamos que se deve condenar e proibir, como com esta nossa Constituição, que terá validade para sempre, condenamos e proibimos as referidas sociedades, uniões, reuniões, assembleias, agregações ou convenções dos livres maçons ou dos francos maçons, ou qualquer outro nome são chamados. Portanto, severamente e em virtude da santa obediência, ordenamos a todos
e a cada um dos fiéis, de qualquer estado, grau, condição, ordem, dignidade ou preeminência, sejam eles leigos ou clérigos, tanto seculares quanto regulares, mesmo, mesmo que merecerão menção e citação especial individual, que ninguém se atreva ou presuma sob qualquer pretexto ou aparência a instituir, propagar ou favorecer as referidas sociedades dos livres maçons ou francos maçons, ou de qualquer outra forma denominada, hospedá-las e escondê-las nas suas próprias casas ou em outro lugar, inscrever-se e juntar-se a elas, fornecer-lhes meios, faculdades ou possibilidades de se reunirem em algum lugar, dar-lhes algumas coisas, ou mesmo prestar ajuda ou favor de qualquer forma, abertamente ou secretamente, diretamente ou indiretamente, em seu próprio nome ou em nome de outros, bem como exortar, induzir, provocar ou persuadir outros a se inscreverem ou participarem de tais sociedades, ou de qualquer forma ajudá-los a favorecê-los. Pelo contrário, cada um deve absolutamente abster-se das referidas sociedades, uniões, reuniões, assembleias, agregações e convenções, sob pena de excomunhão. Para todos os infratores por cima, a ser incorrida ipso facto e sem qualquer declaração pela qual ninguém possa ser absolvido, exceto em ponto de morte, por outros além do romano pontífice pro tempore. Aqui, novamente, existe aquela clareza e precisão do pontificado, do que no passado era comum à Igreja Católica, né? Parece que se repete às vezes, dizendo tipo assembleias, agregações, convenções. Não, eles estão querendo cobrir qualquer possibilidade de ambiguidade, de você ter mais do que um significado. Ah, não, mas foi uma assembleia e não uma convenção, né? Então, por isso que é tão detalhado, porque é assim que historicamente a Igreja Católica sempre funcionou. Clareza, precisão na língua, na linguagem. Continuo. Nós também desejamos e ordenamos que tanto os bispos e os prelados superiores e os outros ordinários dos lugares, quanto os inquisitores da malvada heresia nomeados em qualquer lugar, procedam e realizem inquisições contra os transgressores de qualquer estado, grau, condição, ordem, dignidade ou preeminência, e que reprimam e punam os mesmos com as mesmas penas com as quais punem os suspeitos de heresia. Portanto, concedemos e atribuímos liberdade e faculdade àqueles e a cada um deles para proceder e inquirir contra os referidos transgressores, e para prendê-los e puni-los com devidas penas, invocando também, se necessário, o braço secular. Aqui, novamente, o Papa, né, requer daqueles que são responsáveis por outros clérigos, como os bispos ou os prelados superiores, para que quando descubram que alguém tem envolvimento, qualquer que seja, por mínimo que seja, com tal sociedade secreta, né, que então seja punido de uma forma como realmente você está fazendo suspeito de heresia, certo? Assim se protege a fé, assim se protege a igreja, de forma exata, precisa, pontual, né? Desejamos também que as cópias da presente do mesmo, no caso da bula, mesmo que impressas assinadas por um notário público e com selo da pessoa constituída em dignidade eclesiástica, tenham a mesma fé que se daria à carta que ela fosse apresentada ou mostrada no original. Dando, então, as cópias que se seguiram, dado elas, né, têm a mesma validade. A ninguém, portanto, é permitido violar ou, com temerácia audácia, contradizer-se esta página de nossa declaração, condenação, comando, proibição e interdição. Se alguém ousá-lo a fazê-lo, saiba que incorrerá na ira de Deus onipotente e de todos os e dos santos apóstolos, Pedro e Paulo. Né? Caso você faça qualquer
modificação ou não ou não levar a sério o que está aqui, que você vai ter, você vai, saiba que Deus, né, e os santos apóstolos estarão ali, porque ele, de novo, um papa legítimo, né, devidamente eleito, católico, que está protegendo a fé, ele tem a assistência do Espírito Santo. E ele é a autoridade que nós temos na Terra, né? Mas como? Agora, então, esse pedaço, essa bula do Clemente XII, que acabamos de ler na sua integridade, foi incluída na bula de Bento XIV. E ele e por quê? A gente vai ver isso agora. Chegou ao conhecimento de Bento XIV que algumas pessoas, tá, estavam comentando, dizendo que a pena de excomunhão de Clemente XII não estaria mais em vigor no papado de Bento XIV, porque não havia sido confirmado pelo então Papa em vigor. Não precisaria, pela linguagem que a gente acabou de ler, ela tem validade perpétua. Porém, né, a desinformação já naquela época estava querendo tirar a validade da bula papal de Clemente XII. Isso é a guerra entre o bem e o mal, né? Já no parágrafo 4, então, muitas pessoas, então, piedosas, temerosas de Deus, ouvindo que algumas pessoas estavam duvidando do poder de excomunhão de, então, Bento XIV, né, e ouvindo que a bula de Clemente XII já talvez não tivesse validade alguma, pediram, né, de uma certa forma, que o Bento XIV, então, se pronunciasse a respeito disso, e que, então, afirmasse de uma forma, assim, oficial, que sim, tem essa bula de Clemente XII, na sua integridade, continua válida, e nós concordamos em todos os níveis com ela, né? Aí ele menciona como a gente está falando, a bula foi de 38, agora é 1751, então já passou mais alguns anos, né? O que ele adiciona no parágrafo 5 desta bula de Providas Romanorum? Certamente até agora, quando concedemos benignamente a absolvição da excomunhão incorrida muitas vezes, antes e principalmente no último ano de jubileu, há muitos fiéis verdadeiramente arrependidos e doloridos por terem transgredido as leis da mesma Constituição e que sinceramente asseguraram-se que se afastariam completamente de tais sociedades e convenções e que nunca mais voltariam. Ou quando concedemos aos penitenciários de nós delegados a faculdade de dar a absolvição em nosso nome e com a nossa autoridade àqueles que recorriam aos mesmos penitenciários. E quando, com diligente vigilância, deixamos de providenciar para que os competentes juízes e tribunais procedam desproporcionalmente ao delito cometido contra os violadores da própria Constituição, o que foi efetivamente executado várias vezes, certamente fornecemos argumentos não apenas prováveis, mas completamente evidentes e indubitáveis, pelo quais as disposições da nossa alma e a vontade firme e deliberada, em acordo com a censura imposta pelo referido Clemente predecessor, deveriam ter sido compreendidas. Se uma opinião ordinária de nós se difundisse, poderíamos certamente desprezá-las e submeter nossa causa ao justo julgamento de Deus Todo-Poderoso, pronunciando aquelas palavras que antigamente eram recitadas durante as sagradas funções. Concede, ó, abre aspas, concede, ó Senhor, te pedimos, que não nos interponemos com as calúnias das almas perversas, mas tendo pisado a própria perversidade, suplicamos que não permitas que sejamos afligidos pelas injustas maledicências ou envolvidos pelas astutas adulações,
mas que amemos antes o que tu ordenas. Fecha aspas. Assim é relatado em um antigo missal atribuído a São Gelásio, nosso predecessor, e que foi inserido na missa intitulada Contra os, abre aspas, contra os maledicentes, fecha aspas, pelo venerável servo de Deus, cardeal Giuseppe Maria Tomasi. Então, para evitar qualquer tipo de calúnia nessa bula, Bento XIV, né, eles copiam integralmente a bula, como eu mencionei, e para evitar qualquer pretexto de mencionar que, mas ele disse isso e você não disse aquilo, ou você usou uma palavra diferente, né? Para que esta bula, então, tenha, pela recomendação dos cardeais, desculpa, perdi um pouco ali, pela recomendação dos cardeais, eles, então, para que não houvesse qualquer dúvida, né, que fosse assim, mas ele usou essa palavra e você usou essa, por exemplo, né, ela foi impressa dentro da outra bula, tá? Então, para que a bula atual de Bento XIV tenha, então, uma força perpétua e uma eficácia, né, tanto quanto a de Clemente XII ou até mais. Então, aí aqui no parágrafo 7, ele fala das razões, né, das razões graves das proibições, por que vem, então, essa não consigo falar, proibições, tá, e condenações a essas sociedades secretas, né. A primeira razão, e a mais grave de todas, é o fato de aceitar pessoas de qualquer religiões e seitas, baseados simplesmente nessa aparência de moral e boa índole, né, que requer, como foi explicado na outra bula. A segunda razão, né, que a igreja tem que realmente tomar uma posição perante essas sociedades, tá, é que pede o sigilo, tá, e pede que se esconda o que se faça nessas reuniões. E aí menciona, achei legal aqui, né, menciona, abre aspas, eles fazem referência a uma sentença de Cecílio Natali, né, que diz assim, abre aspas, as coisas honestas sempre amam a luz pública, as maldades são secretas, fecha aspas, tá? Então, acho que tem uma palavra em português que é melhor, mas essa escuridão requerida das sociedades secretas é um ponto que o preocupa muito a igreja, né? A terceira razão seria o juramento, né? Que compromete, então, para manter esse segredo, que você tem que fazer um juramento, né? Para que assim você escape da obrigação de confessar tudo que aconteceu lá, caso você seja pego pelo, vamos dizer, pelo poder secular, né? Ou pela própria igreja, você pode sempre dizer, não, mas eu fiz um juramento. Com a mão na Bíblia ainda, né? Nas Sagradas Escrituras. Então, esse juramento é outra razão pela qual preocupa a igreja a criação dessas sociedades secretas. A quarta razão é que essas sociedades se opõem às sanções civis, bem como às canônicas, elas têm suas próprias regras, né, tendo em conta precisamente que, de acordo com o direito civil, são proibidos todos os colégios e reuniões formados em autorização pública, como se lê nas pandetas. Então, de novo, que tem suas próprias regras e regulamentações, fugindo da autoridade que seja aí, no caso, a civil ou eclesiástica da igreja. Quinto motivo é que em muitos países as sociedades e agregações já citadas foram proibidas e banidas por leis seculares, né? E que aí que então isso obviamente é uma razão negativa, né? É a quinta razão, e sexta razão, e por último, é que os homens prudentes e honestos, então a gente está vivendo no século XVIII, né? Então, moral e índole não é o que a gente vê hoje em 2025. As pessoas eram bem mais. Existia um grau de moralidade na sociedade cristã muito maior do que existe hoje.
mesmo porque nós não estamos mais numa sociedade cristã, mas que então o fato de ser criticada pelos homens prudentes e honestos era no caso, a sexta razão. Tá? Além disso, o mesmo predecessor na Constituição acima mencionada exorta os bispos, os supremos prelados e os outros ordinários dos lugares a não se negligenciarem a invocação da ajuda do braço secular quando necessário para a execução dessa disposição. Então, lembrando novamente aos responsáveis, bispos, superiores, né, que eles usassem de tudo que fosse necessário para, então, inclusive a força do braço secular, para que qualquer infiltrado, vamos dizer assim, né, que reporte a esses superiores, fosse cuidado da forma devida, julgado, vamos dizer assim, como o caso mencionou anteriormente, como herege e tal, para não esquecer que também pode-se usar o braço secular, já mencionado na bula de Clemente XII. Então, no parágrafo 9, ele, de novo, reitera que está tudo aprovado no pontificado de Bento XIV, que foi feito por as mesmas medidas de Clemente XII. Lembra novamente de utilizarem o poder temporal aos superiores, né, que os superiores usem o poder temporal. Lembra também, né, ele menciona também, né, aos príncipes católicos da Europa do século XVIII, porque a gente está falando 1751, né? Então ele relembra aos príncipes católicos que o poder deles vem de Deus e que eles são defensores da fé e protetores da igreja. E para que eles então, né, se esforcem de maneira eficaz para que essas constituições apostólicas sejam então obedecidas. Aí a bula menciona, muito interessante isso, porque eu dou aula para meus filhos e estava estudando Carlos Magno recentemente. Mas lembra então de uma sessão que aconteceu no Concílio de Trento, entre 1545 e 1563. Então aí um pouco mais em torno de 200 anos antes. E lembra, né, no Concílio de Trento foi feita uma menção da declaração do imperador do Carlos Magno a gente está falando aí no século VIII, né, que o Carlos Magno disse o seguinte, tá, que ordenou os seus súditos, né, então, a observância das sanções eclesiásticas, que então os súditos, o seu povo, no caso, que obedecesse, né, às sanções ou regras, né, regras eclesiásticas da igreja. E ele usou essas palavras, obviamente uma tradução, abre aspas, de forma alguma podemos saber como podem ser fiéis a nós aqueles que se mostram infiéis a Deus e desobediente a seus sacerdotes, fecha aspas. Carlos Magno também mencionou que isso seria válido e requerido aos presidentes e ministros das suas províncias, porque ele era imperador do Sacro Império Romano, e então ele tinha muitas províncias e ele botava certas pessoas regentes, e ele diz o mesmo, então, para os presidentes e ministros das suas províncias. O que o Carlos Magno disse? Abre aspas. Aqueles que nestas coisas foram encontrados negligentes e transgressores, saibam que não manterão as honras em nosso império, no caso, Carlos Magno, mesmo que sejam nossos filhos, nem terão lugar no palácio, nem terão sociedade ou comunhão conosco, ou com os nossos fiéis, mas antes pagarão a pena nas angústias e estreitezas. Fecha aspas. Para a gente hoje, em 2025, e agora eu vou abrir um parêntese, e aí eu termino a bula já, é difícil entender isso, porque nós estamos vivendo numa república, porque existem eleições, porque existe a política que a gente vê hoje. Por isso que é tão importante estudar história e da forma correta, que a história da Idade Média, principalmente, ela foi muito deturpada e aí agora é Daniela falando
minha opinião baseada no que eu tenho estudado, pelas próprias sociedades secretas que hoje têm uma influência enorme na nossa sociedade, né? Mas aqui a gente vê um imperador, claro que talvez o melhor exemplo de todos que aconteceram na Europa medieval, do Carlos Magno, onde ele é uma pessoa de tem falhas, é pecador, como você, como eu, porém uma pessoa de fé, e que entendia que ele tinha esse mandato vindo de Deus, certo? Ele entendia que ele, como monarca, tinha que proteger o reino cristão, né? Ele estava lutando com vários impérios de infiéis o tempo inteiro, durante seu reinado, né? E então, a aliança que ele, né, ele era súdito, ele respondia ao Papa, e ele fazia coisas que o Papa pedia, certo? Ele estava ali para proteger. O papado, sem o auxílio do poder temporal, enfraquece, a ponto de que hoje, obviamente, vemos onde estamos. Então, é difícil para a gente entender um pouco ou imaginar que um monarca diga coisas como ele disse aqui, e talvez muitas pessoas digam, ah, é capaz, é da boca para fora. Não, as coisas naquela época eram diferentes, porque existia uma sociedade verdadeiramente católica. Então, aqui, nessa bula de 1751, a gente já vê uma referência a Carlos Magno, querendo, no caso, o Papa Bento XIV, relembrar a todos os monarcas, então, vigentes do século XVIII, a sua obrigação, de onde eles, né, como é que seria o ideal, vamos dizer assim, para funcionar essa interação entre monarquia temporal e o pontificado do Papa. Então, a gente termina aqui dizendo, então, queremos então que agora eu volto para a bula de Bento XIV. Nós estamos aqui já no finalzinho, nos 2 últimos parágrafos, que são pequenininhos, e eu vou só ler. Queremos, então, que as cópias desta carta, mesmo que impressas, assinadas pela mão de algum notário público, e munidas do selo de uma pessoa constituída em dignidade eclesiástica, seja prestada a mesma fé que se prestaria à carta que fosse exibida ou mostrada em original. Portanto, parágrafo 11, portanto, a ninguém é permitido absolutamente violar ou com audácia contradizer esta página de nossa confirmação, inovação, aprovação, comando, invocação, solicitação, decreto e vontade. Se alguém se atrevê-lo fazer, saiba que incorrerá na ira de Deus Todo-Poderoso e de todos os santos apóstolos Pedro e Paulo. Dado em Roma, na Basílica de Santa Maria Maior, 18 de março do ano de encarnação de Nosso Senhor, 1751, o 11º ano do nosso pontificado, Bento XIV. E é isso, gente. Essa batalha que nós estamos vivendo hoje começou há muito, muito tempo atrás. Dúvidas, comentários, é só postar. Fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer o rosário. E até a próxima.